Jesus. Pai, que estou na tua presença, Pai. Usa-me, Jesus, conforme seja a tua vontade, Deus. Que não seja eu que fale, mas sim o Espírito Santo de Deus, Pai. Ó Pai, neste momento, ó Deus, eu sou somente, ó Deus, o teu garçom, ó Pai. E tu és, ó Deus, a comida, Deus. Prepara a comida, Deus, para que eu possa dar para eles, ó Pai. Ó Deus, usa-me da tua vontade, Deus. Fala com meus lábios, Deus, com meu coração. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 11. Hebreus 11. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Hebreus 11. Se ficar nervosa, é a primeira vez que estou na frente de uma igreja para pregar. Glória a Deus. Mas eu sei que foi Deus que me preparou. Amém? Glória a Deus. Nós vamos. Hebreus 11. Todos encontraram amém? Amém. Nós vamos aqui falar da fé. Ora, a certeza, a fé é a certeza de coisas que esperam e a convicção de fatos que se não veem. O 6 ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, quem não tem fé não pode agradar a Deus. Por isso que no início do culto, no início da palavra eu falei, nós estamos aqui porque temos fé e fé em Deus. É verdade. No versículo 7, pela fé, Noé divinamente instruídos acerca do acontecimento que ainda não viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro de justiça da fé. Foi pela fé, irmão, que quando Deus falou para Abraão, para ele preparar aquela arca, que ele ia mandar um dilúvio ali, e aquela terra ia se acabar, tudo ali ia se acabar. E ele pediu para que Noé preparasse uma arca. E Noé foi. Ele não duvidou, foi pela fé. É verdade. Naquele tempo, Jesus ainda não tinha vindo. Era somente Deus, o Espírito Santo de Deus. Ele não via, mas ele teve fé e preparou aquela arca. Deus falou para ele: prepara a arca. E ele preparou. E quando ele preparou aquela arca, Deus falou para ele: entra, tua mulher e seus filhos. E ali Noé entrou. Ele entrou por quê? Porque ele teve fé. Ele confiou em Deus. E quando veio, Noé foi salvo. Somente Noé e sua família, tudo que Deus tinha pedido para ele colocar ali naquela arca, foram salvos. Aqui no verso 8, mesmo livro de Hebreus, Deus fez um chamado a Abraão. Deus fez um chamado a Abraão. Lendo aqui no verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar onde devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. No verso aqui no verso de Glória a Deus. então Deus, ele chamou Abraão ali: saia do meio da tua parentela, saia da casa do teu pai e venha para a terra aonde eu te mostrarei. Abraão não duvidou. Abraão, naquele momento, ele pegou a sua mulher, ele pegou Ló, seu sobrinho, que era o filho do irmão dele, e ele foi para a terra aonde o Senhor falou que ia mostrar para ele. Você já pensou, irmão? Se alguém chegasse para mim, ou chegasse para Rita, pega os teus filhos,
teu esposo, e vai para uma terra, para um lugar, para outra cidade, onde eu vou te mostrar, onde eu vou te abençoar, né? Você iria? Talvez não. Seu esposo trabalhando, seus filhos estudando, seus filhos empregados. Você não largaria tudo para ir àquele lugar. Abraão não. Abraão não pensou duas vezes. Ele pegou sua esposa. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Abraão não pensou duas vezes. Ele pegou a sua esposa, ele pegou o seu sobrinho, Filó, filho do irmão dele, e foi para a terra que Deus tinha prometido para ele. Deus falou para ele: te abençoarei e abençoarei toda a tua descendência. Quem são a descendência de Abraão? Somos nós. Nós somos bênção, nós somos a descendência de Abraão. E Abraão foi para aquela terra, pegou tudo que tinha e foi até lá. Mas Deus também fez uma promessa para Abraão. Deus prometeu a Abraão que um dia ele ia ter um filho. A promessa de Abraão foi um filho. Glória a Deus. Então, se você ler aqui o verso 12, no verso 11, você vai ver que pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe e, obstante avançado a sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Deus fez uma promessa ali para Abraão. Ele prometeu que Sara ia ter um filho. Sara já era velha. Abraão por volta de 100 anos. Você já imaginou um homem ser pai com 100 anos hoje? Sara já era uma mulher que muito velhinha, não tinha mais condição de ter filho, muito bem de amamentar. Mas Deus tinha prometido. Assim é Deus. Deus está falando com você nesta noite. Quando Deus promete, Ele faz. Glória a Deus. Quando Deus faz, quando Deus promete, Ele faz. Muitas vezes nós duvidamos da promessa de Deus, né? Mas Deus prometeu a Abraão lá atrás que Ele ia dar uma herança para ele. E a herança dele era filho, era descendência, que era a descendência de Abraão. Então Sara teve Isaac. Abraão já mais ou menos com 100 anos de idade. Glória a Deus. Gente, eu quero ouvir glória para Jesus nessa noite. Então, Sara deu à luz um filho, a qual Abraão pôs o nome de Isaac. Pela fé. Abraão teve fé que ele ia ter um filho, que Deus ia dar um filho para ele. Deus deu. Mas aí vem a prova de Abraão. Amém, irmão? Deus chamou Abraão. Deus hoje está chamando você. Quando Deus chamou Abraão, ele não duvidou, ele foi. Ele foi até a terra que Deus tinha prometido para ele. E Deus fez uma promessa. Deus também está fazendo uma promessa para você nesta noite. Deus prometeu que ia dar um filho e ele deu. Glória a Deus, Senhor. Mas Deus também deu a prova a Abraão. Deus provou Abraão. A palavra de Deus diz que ele provou Abraão. Se você... Glória a Deus, aleluia. Pela fé, Abraão, no verso... Quem está comigo aberto? Está acompanhando? Verso 17. No verso 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu ungido, aquele que acolheu alegremente as promessas. Voltando lá atrás, Sara, quando ela teve um filho, ela se alegrou. Sara riu. Glória a Deus, amém. Então ali Sara se alegrou muito. E ela sabia que todos que estavam ao seu redor também iam rir e se alegrar junto com ela. Por isso, irmão, a palavra de Deus, nós vivemos hoje nessa promessa de Deus também, que é a promessa de Abraão. Quando Deus promete, quando Deus faz algo muito importante na vida de um irmão, nós também devemos se alegrar. Glória a Deus, amém.
Deus, observa só aqui o verso que a gente leu, a prova de Abraão. Se você olhar aquela prova de Abraão, Abraão teve um filho, um único filho, já com 100 anos de idade. Quero ouvir glória para Jesus nessa noite. Amém? Então, Deus pegou ali, quando ele chamou, pediu que Abraão pegasse aquele filho e oferecesse como sacrifício. Abraão não temeu. O que Abraão fez? Abraão pegou o filho. Deus chamou Abraão: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão, pega teu filho, teu único filho, e oferece a mim como holocausto. Ao monte aonde eu te mostrarei. Abraão não temeu. Era de madrugada, Abraão levantou. E Abraão levantou ali. Ele preparou o jumento. Ele preparou a lenha. Glória a Deus, aleluia. É verdade. Ele ali preparou a faca, o facão. Pegou 2 dos seus empregados e pegou seu único filho. Naquele momento, Abraão saiu. 3 dias depois, Abraão olhou. Abraão viu um monte ali onde Jesus tinha preparado para ele. Glória a Deus, eu quero ouvir glória nesta noite. Eu sinto a presença de Deus. E aí Abraão avistou aquele monte. E quando ele avistou aquele monte, o que Abraão fez? Ele deixou os 2 servos. Ele deixou o jumento. E Abraão pegou seu filho, seu único filho. Pegou aquela lenha que ele tinha cortado, que ele tinha preparado. Entregou para o filho. E ali, ele subiu ao monte com a faca, o fogo, que será talvez um cofre, né? E a lenha. Glória a Deus. E chegando ao monte, ele prepara aquele lugar. E quando ele preparou aquele lugar, Isaac falou: Pai. Abraão respondeu: Sim, filho. Pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, a faca está aqui. Mas cadê o cordeiro? Cadê o carneirinho? Glória a Deus. Para o sacrifício. Deus respondeu a Abraão. Deus respondeu a Isaac. Perdão. Aleluia. Deus proverá. É verdade. Deus proverá. Ele tinha certeza. A fé de Abraão era tão grande que ele tinha certeza que Deus não ia deixar. Assim é nós. Mas mesmo assim ele foi pela fé. Ele confiou. Mesmo se ele fizesse o filho dele como sacrifício, ele sabia que Deus ia ressuscitar. É verdade. Então, Glória a Deus. ele, sem contar lá atrás, irmão, perdão, quando ele deixou os 2 servos, quando ele deixou ali o jumento, ele falou: vocês ficam aí, porque eu vou subir, vou adorar a Deus, vamos. Quando a gente diz vamos, não é bom, não é só eu vou, mas ele disse: vamos, logo nós adoramos e voltaremos. A fé dele foi tão grande que ele não falou. Ele falou: vamos. E logo nós voltaremos. Quer dizer o quê? Ele, Isaac. Ele tinha certeza que ele ia voltar com Isaac. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. E naquele momento ele subiu. E ali quando Isaac perguntou para ele: pai, eis-me aqui. Sim, filho. Está a lenha, está a faca, está o fogo. Mas cadê o cordeiro? Cadê o carneirinho para o sacrifício? Ali ele respondeu: Deus proverá. E quando ele preparou o lugar, preparou a lenha, preparou tudo, e não aparecia o cordeiro.
Mas ele também não duvidou. Ele ali colocou Isaac, ele amarrou Isaac. Imagina, irmão, você tem seu filho, seu único filho que Deus te deu. Você já tem 100 anos de idade. Deus prometeu a herança para ele. A herança dele era os filhos dele. Aleluia. Era o filho. E ele pegar ali aquele filho, ele amarrou, ele colocou em cima da lenha. Glória a Deus. E quando ele colocou aquela criança em cima da lenha, que ele foi para pegar a faca para ferir, para matá-la, o anjo do Senhor, falou: Abraão, sim, Senhor. Ele respondeu: não fere o seu filho. Você é um homem temente a mim, Aleluia. homem de fé, homem que adorou a Deus. É E assim somos nós. Muitas vezes nós se prendemos por pouca coisa. verdade. Muitas vezes nós deixamos de ir para a igreja porque tem algo que a gente acha que é especial. Abraão não. Ele ouviu a voz de Deus e ele teve fé. Então, quando ele virou para o lado, a palavra de Deus diz que naquele momento que o Senhor chamou ele, que ele vira para o lado, está um cordeiro amarrado ali. Então, dali ele pegou aquele cordeiro e fez o sacrifício. Glória a Deus. E esse, gente, é o nosso Deus. Nós temos que ter aquela fé, que é a fé de Abraão. Glória a Deus. Ele teve, Deus teve o chamado. Deus pode estar te chamando nesta noite. Glória a Deus. Segundo, ele deu uma promessa. Ele fez uma promessa para Abraão. Verdade. E ele cumpriu a sua promessa. Muitas vezes nós temos uma promessa de Deus. Às vezes nós achamos que tantas coisas é tão difícil para nós, é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Abraão já tinha 100 anos, Sara já era velha. E teve um filho. E Deus, às vezes, Ele abençoa, Ele opera na nossa vida em pequenas coisas. Que às vezes a gente acha difícil. E Deus ali abençoou Isaac, foi herdeiro de Abraão, como nós também somos herdeiros. E de Isaac veio Jacó, de Jacó veio José, e aí por diante. Se você ler a Bíblia dessa história, você vai conhecer a herança de Abraão que Deus fez na vida de Abraão. Eu sempre, quando estou orando, eu costumo dizer: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por que Deus de Abraão? Porque Abraão foi um homem de fé, e nós também somos homens de fé. É verdade. Não devemos duvidar na nossa fé. Nós vimos ali uma vez, quando Pedro, Deus foi para o monte orar. E por volta da madrugada, à noite, quando Deus foi para o monte, Ele mandou ali que os apóstolos fossem entrar naquele barco e seguissem, que ele ia no monte orar. E Deus foi no monte orar. À madrugada, Deus veio voltando. E o barco já está no meio daquele mar. E Jesus, você imagina, você está no meio do mar. E Deus, Ele vinha andando, do jeito que Ele vinha andando, a palavra diz que Ele andou em cima da água. Deus. E Jesus, né? Agora eu estou falando de Jesus. Então, Jesus ali andando em cima da água. Quando eles viram Jesus, o mar, o vento estava forte, né? E o mar estava balançando, o barco balançando com eles, e eles ali temorosos, com medo do que estava acontecendo. E de repente eles viram um homem andando em cima da água. Eles começaram a gritar ali, glória a Deus, aleluia. E eles começaram a gritar, tiveram medo. Glória a Deus. Jesus, quando ouviu, Jesus falou: não tema, sou eu. Não tenha medo, sou eu. E Deus está falando com você nessa noite. Aleluia. Então, naquele momento, Glória a Deus. Pedro falou: se tu és o Deus, se tu és Jesus, se tu és o Deus, faça com que eu também possa andar em cima desse
água. E Deus disse: desce, Pedro. E Pedro desceu. E Pedro começou a andar em cima da água. Aleluia. Mas aí de repente veio o vento. Pedro ficou com medo. E Pedro começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele disse: salva-me, Senhor, salva. E Jesus imediatamente foi lá e pegou na mão dele e entrou no barco com ele. E o mar acalmou. Jesus disse assim: por que teve medo, homem de pouca fé? Pois nós não temos que ter medo. Nós não temos que ter fé pouco, nós temos que ter fé de Abraão, não como a fé de Pedro. Porque se Pedro não tivesse medo, ele não iria afundar. E aí então, quando Jesus entra naquele barco, os outros que estavam no barco, eles falaram: eu sei que tu és mesmo filho de Deus. Então muitas vezes, irmão, nós precisamos ver para poder crer, para poder acreditar. Muitas vezes as coisas estão acontecendo, Deus está falando: eu vou te abençoar, a vitória é tua. Glória a Deus, Jesus. E muitas vezes nós não acreditamos. Às vezes alguém profetiza muitas vezes para a gente, e às vezes a gente não acredita, mas quando acontece, é que a gente vai ver o que Deus falou lá atrás. E Deus está falando com você esta noite. Deus está falando com você nesta noite. Quando Deus fala conosco através de uma oração. Deus fala conosco através da palavra dele. Mas muitas vezes nós não acreditamos quando as coisas acontecem na nossa vida. Nós temos que acreditar sem ver o antes. Se você vê Noé lá atrás, ele preparou o barco. Amém? Ele preparou o barco. Abraão, ele saiu daquela terra para uma terra onde ele não sabia o que iria acontecer. Ele não temeu, ele teve fé e confiou em Deus. Ele foi. Deus prometeu para ele um filho. Ele acreditou. Ele foi perseverante. E ele recebeu. No momento que ele passou pela prova, ele não duvidou de Deus em nenhum momento. Muitas vezes nós estamos numa prova. Muitas vezes Deus às vezes trabalha no silêncio dele. Deus deu tempo para dar um filho para Abraão. Sara já nem acreditava mais. Mas aí ele recebeu a bênção dele com a vitória. Deus também está dando a vitória nesta noite. Tenha fé no nosso Deus. Porque Deus é maravilhoso. Deus é grande. Basta querer, basta buscar, basta fazer como Abraão. Certa mulher, ela estava enferma. Ela estava doente. Ela tinha 12 anos doente. E aquela mulher já tinha gastado quase tudo. Era uma mulher rica, mas já tinha gastado quase tudo com o médico. E não alcançava a cura dela. Uma certa vez, ela viu Jesus ia passando. E ela sabia que se ela tocasse no veste do Senhor, ela seria curada. E Deus está falando para você nessa noite: toca em Jesus. Toca no veste de Jesus, pelo menos. Tu serás salvo, tu serás curado. É isso que Deus quer de nós. E aquela mulher, ela tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, Jesus respondeu para ela: filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Aquela mulher não foi só tanto curada, mas ela também foi salva. Ela foi salva por quê? Pela fé dela. Ela tinha uma fé, ela sabia, ela tinha certeza que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E ali Deus curou. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes eu já passei por muitos momentos difíceis na minha vida. Teve momentos que era só Deus. Mas eu confiei no Senhor. Certa vez, para não esquecer, gente, dia 19, nós vamos ter um culto de ação de graça. Eu prometi para Deus um culto de ação de graça. Glória a Deus. Eu prometi a Deus um culto de ação de graça, porque num momento muito difícil da minha vida, eu pedi para o Senhor
Eu disse, Senhor, mas eu pedi com fé. Eu disse, Senhor, tu tem até 3 da tarde para me dar uma resposta. Eu preciso da tua resposta, Senhor. Meu filho estava praticamente morto. Os médicos praticamente já tinham desenganado. E eu não sabia mais o que fazer. Já tinha orado, já tinha clamado. E quando eu cheguei naquele hospital 3 da tarde, Deus me deu a resposta. Meu filho estava sentado na cama, bonzinho. Glória a Deus. Sabe por quê? Pela minha fé, eu fui como Abraão. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Levando ou deixando meu filho, tu és o mesmo Deus para mim. Não vai mudar nada. Toda oração eu dizia para o Senhor, Senhor, levando ou não, mas tu és o mesmo Deus para mim. E quando eu pedi ao Senhor, Senhor, tu tem 3 da tarde para me dar uma resposta. Se tu vai levar, leva, não vai mudar nada. O meu amor por ti não muda nada. Mas ele vai deixar a corda. Mas ele deu uma resposta. E Deus deu. Eu cheguei 3 da tarde, meu filho estava sentado, bonzinho. O médico falou que ele ia ter 100% de sequela. Mas o Senhor, quando disse não, meu filho hoje está aí saudável, pode. Sabe quantas sequelas, irmão? Nenhuma. Glória a Deus. Então nós temos que viver pela nossa fé. Não tem coisa mais grande quando você vê o grande poder de Deus na nossa vida. Esse é o Deus de Abraão, é o Deus que servimos. Por menos que você faça para o Senhor, é grande. Só que você vir ouvir a palavra do Senhor, algo você já está fazendo para Deus. Muitas vezes está chovendo, é uma noite fria, é um domingo. Eu costumo dizer que ninguém me convida para lugar nenhum no domingo à noite. Glória a Deus. 7 horas da noite eu não tenho compromisso com ninguém. Eu tenho compromisso com Deus. É mesmo. Se contar, talvez eu, durante tantos anos, eu devo ter faltado uns 4 domingos de um culto quando meu filho esteve enfermo. Então, muitas vezes nós deixamos de vir para a casa do Senhor por uma chuva, por um frio. Mas, irmão, mas às vezes está chovendo. Nós acordamos cedo, temos que pegar o ônibus e ir ao trabalho. Verdade. Às vezes alguém convida você. Vamos na igreja hoje à noite comigo? Hoje não. Amanhã talvez, quem sabe. Mas quando está na segunda-feira, você não pode faltar no seu trabalho. Por quê? Porque o chefe, você não pode dizer não para o seu chefe. Mas você disse não para Jesus. Você disse não. Quando alguém convidou você para vir à casa do Senhor, você disse não. Mas para o seu chefe você disse sim. Mas quando você está naquele trabalho, lembra-se que ali é o Senhor que colocou. Deus coloca você na hora que Ele quer e tira na hora que Ele também quer. Amém? Tudo é feito por Ele. Nada faz. A Bíblia diz que não cai uma folha do céu que não seja feita pela mão do Senhor. Amém? É como o cantor falou ainda agora há pouco, que a nossa irmã Vanessa, me alegro muito com a tua presença hoje aqui, amém? Então, nossa irmã Vanessa, ela veio e trouxe mais uma. É verdade. E trouxe mais uma. Assim, somos nós. A semente, quando ela cai numa terra boa, hoje eu costumo dizer assim, o semeador, quando ele saiu para semear, quando ele saiu para jogar a semente caiu na beira do caminho, a semente caiu no meio das pedras, a semente caiu no meio dos espinhos, e a semente caiu numa terra limpa. Amém? A semente caiu na beira do caminho, o passarinho veio e comeu. A semente que caiu no meio das pedras, a terra era pouca, ela nasceu, mas logo que o sol veio, ela morreu, ela murchou. E a que caiu no meio dos espinhos, ela nasceu, mas os espinhos fechou e abafou ela, e ela morreu. Mas aquela que caiu numa terra boa,
ela nasceu e cresceu e deu frutos e muitos frutos. Aleluia. A palavra de Deus diz assim para você nessa noite: de 30 faz 60, de 60 a 100. Então, através de você, Deus pode fazer 100. Se você falar do grande poder de Deus na tua vida, é só abrir a boca. Nós temos tantos testemunhos para falar de Deus. Amém? E nós vivemos pela fé. Sem fé, a palavra de Deus é o quê? Possível agradar. Impossível agradar a Deus. Amém? Agradeço por